pessoal. Ele quis passar aquilo, quis que outras pessoas curtissem aquilo, aquele prazer que ele sentiu. Então, ele, 2 anos depois, estava criada a Maratona de Sábios. Aí ele conseguiu, ele sempre acontece no Marrocos, naquela região que eu mostrei, que eu não mostro mais. Essa corrida, as características dessa corrida. Primeiro, sempre é num percurso diferente. Você nunca sabe de antemão aonde você vai correr. Você sabe que é no deserto do Saara, ponto. Você só descobre onde você vai correr quando você chega no lugar, na véspera da corrida. Você ganha um mapa e diz, olha, você vai correr a partir daqui. Eles te levam, botam você no ônibus, você encontra no aeroporto, numa cidadezinha lá, chamada Ouarzazate, encontra sempre ali, e te levam de ônibus. Pode ser que ônibus, caminhão, o que for. Às vezes te levam 1 hora e você está 1 hora da cidade. No ano que eu corri, a gente ficou a 4 horas da cidade, andando pelo deserto. Chegava lá, largava a gente, os ônibus foram embora, depois chegou uns caminhões, levaram a gente mais para dentro, e ali eu começaria a corrida. Essa corrida é uma coisa que chamam de autossuficiência. Você leva uma mochila com 7 dias de sobrevivência. Você tem que correr os 7 dias, uma mochila com 7 dias de comida, casaco, saco de dormir, panela para fazer a sua comida, a comida, as barrinhas e tudo que você imaginar. E mais os equipamentos obrigatórios, alfinetinho para você precisar, não sei o quê. E uma das coisas é um equipamento que, felizmente, na história da corrida nunca precisou ninguém usar, que é um equipamento para você fazer extração de veneno de cobra e escorpião. Eu acho que não vai adiantar nada. Depois que você levar uma picada, não vai ser você puxando um pouquinho do sangue que vai adiantar. Mas existe aquilo ali para uma questão de legalizar, ficar mais, dizer que está tudo organizado. Mas ninguém usou isso. Agora, as entrevistas na época de televisão, todo mundo adorava isso. A Globo adorou mostrar, e chupa a pele e tal, eu mostrava. Mas, então a gente levava isso tudo na mochila, eles chamavam de corrida de autossuficiência. E a corrida foi o seguinte, a gente no meio do deserto, a gente começou naquele primeiro dia ali, a gente começa num acampamento, chamei de A, e corre até o segundo acampamento. O acampamento, você se preocupa com tudo, menos com a tenda que você vai dormir e a água. A água, como em maratonas normais e corridas, no meio do caminho te dava uma garrafa. A cada 10, 12, 15 quilômetros você ganhava uma garrafa de água. E você ia para o outro acampamento. Chegando nesse acampamento, a corrida terminava aquele dia e você estava liberado para fazer o que quisesse, para descansar, para se alongar, para chorar e se arrepender, entendeu? O que eu estou fazendo aqui? E se preparar e dormir, se preparar para o dia seguinte, que já tinha outra largada. Agora, alguém imagina que horas, já no deserto, que horas era cada largada todo dia? Cedo, né? É do sol, não é isso? Nada disso. Para piorar, os caras largavam 9, 10 horas da manhã. Já estava aquele sol de Saara no lombo, aí você ia começar a pensar, aí o Patrick vai todo dia, ia lá falar, dar bom dia, fazer um discurso, e você olhando o relógio, vendo que o sol está piorando, ele fazendo um discurso, dizendo que ia ser maravilhosa aquela corrida, que ia passar por um rio seco, ia ter 3 montanhas, olha que maravilha e tal. E a foi passando, ele ia de carro, de helicóptero, e a gente correndo. E depois tinha largado no sol, areia, montanha, rio seco, pedrinha no chão, terra. Então, uma parte do percurso da corrida era feita à noite. Você realmente não enxerga só no brilho lá da lua e você das estrelas. Eu cheguei ali naquele acampamento A5, eu cheguei acho que 1 hora da manhã. Tinha gente, como você tinha mais horas, você podia até o começo da tarde do dia seguinte, tinha gente que parava no meio do percurso, dormia e continuava. Eu preferi ir direto, depois de dormir mais tempo no dia seguinte. No dia seguinte, para descansar os 74 quilômetros, tinha uma distância de uma maratona, 42 quilômetros. E no último dia, para dar uma aliviada, realmente foram 10 quilômetros, aí você chega no meio de uma cidadezinha, e tem festa e tal, e acabou a brincadeira. Essa era a nossa tenda. Isso aqui ia valer muito dinheiro. Aqui no Brasil, tudo isso aqui são tapetes persa. Caro, tapete caro. Só que eram tapetes persas, eu acho que desde a época dos persas, porque tinha poeira pra caramba, ninguém lavava esse tapete. O tapete, eu acho que era usado em todas as corridas, ficavam guardados lá até o ano seguinte,
fedorento alérgico. Alergia não impede de correr. Por isso que eu não botei naquela lista. Mas quem era alérgico já tinha mais um problema aqui. Era dormir em cima desses tapetes aqui. Essa tenda aqui a gente não tinha preocupação de armar. Aí começa a corrida. Aí você corre, o pé todo dolorido das pedrinhas. O primeiro dia a gente pegou 52 graus em duna. Foram quilômetros de dunas. Cãibra, sede de manhã no dia seguinte. Você já vai para 500 metros, longe do acampamento. Terceiro dia de corrida, aí você já está em 100 metros. Por no penúltimo dia, né, já está fazendo do lado da tenda, aí já está uma esculhambação aquilo lá. Ninguém consegue mais andar. Você quer gastar, a energia que você gasta é só para a corrida. Tá? Então, daqui para piorar, ainda tem o seguinte. Aí você fala, não, eu vou logo nessa primeira moita aqui, mas um cara acordou antes de você e foi para a moita. A moita já foi usada, ninguém deu descarga na moita. Aí você tem que ir para a moita seguinte. Aí a moita seguinte, um cara também acordou. Aí às vezes você vai lá para longe com uma necessidade mesmo de ter um banheiro limpo. De uma moita limpa. Esse é o típico banheiro da... Agora, parece que só tinha isso, mas é mentira. Eles são organizados, eles botam um banheiro químico. Agora você imagina, 1.200 pessoas. Eles botam um banheiro, não é banheiro químico não, banheiro químico aí. Eles botam um banheiro que é um toldo, um quadrado, com um buraco. Aí botam 10, um do lado do outro. 10 banheiros para 1.200 pessoas. Então, é uma briga de quem são os 10 primeiros a acordar. E depois disso, os outros 1.190 pessoas vão para as moitas. Então, na verdade, eles organizam, mas eu acho que é meio pro forma, né? Isso é outra daquelas cenas. Eu estava passando, correndo aqui, que lugar legal e tal, essas pedrinhas. Olha só que pedras interessantes, né? As pedrinhas em pé. Cara, que será que aqui é de uma era geológica antiga? Será que teve um terremoto? Não sei, estranho, as pedras bonitas. Eu fui e tirei essa foto. Pedi para outro corredor que estava passando tirar essa foto. Eu só fui descobrir aqui no Brasil, numa outra palestra, estava um especialista em Saara. Eu perguntei, o que é isso aí? Isso aí é um cemitério berbere. Eu estava tirando foto dentro do cemitério. A corrida não passava em cima, passava perto, mas eu achei tão bonitinho isso que eu fui lá tirar a foto. Estava no cemitério berbere. Alguém sabe o que é berbere? Que de manhã ninguém sabia. É o povo do deserto, anterior aos árabes. Aí agora você já vê berbere misturado com árabe. Quer dizer, os árabes foram para a África do Norte em século X. Então de lá para cá já meio que misturou, as culturas estão meio misturadas. Mas é um cemitério berbere. Isso aqui significava o seguinte, ali por perto, nesse ponto do deserto, que não tinha nada, era só areia, mas ali em algum lugar escondido tinha alguma casinha ali, com alguém morando e cuidando das cabrinhas, que você não via, que tivesse atrás de uma duna, alguma coisa assim. Isso aí é uma típica chegada, claro que uma típica montagem também, que eu cheguei, dei a máquina fotográfica e pedi, vou voltar de novo aí, me fotografa aí. Isso é a corrida. Então são esses prazeres. Se alguém se interessar em correr no Saara, fala comigo que eu dou umas ideias boas. Esse aí, pelo jeitão das pessoas, essa foto é naquele dia longo, que as pessoas já saem mais devagar, andam pouco, andam mais do que correm. Tome pedrinha, olha só como o deserto varia. Olha eu ali, e olha essa areia, essa descida aí com essa areia. Esse que era o problema. Você, por exemplo, aqui você enche o pé de areia. Aí chega ali embaixo, aquela parte cinza, ela é toda terra batida. Aí você para ali, senta, tira a areia do pé para tentar não pegar bolha. Aí daqui a pouco você encontra duna. Mais duna. Isso aqui é mais uma coisa característica do Saara. 2 minutos antes de eu tirar essa foto, era areia, só areia, terra, não tinha nada. De repente surge uma plantaçãozinha. Porque no Saara tem rios submersos, de repente quando o rio dá uma leve afloradinha, chega um pouco mais para perto da superfície, a vida surge do nada. Então, conseguiu essa plantação. 3 minutos depois que eu passei por aí, já era terra, areia pura de novo. Assim, no nada surge essa plantação e volta ao nada do deserto. Essa foto foi a última foto que eu tirei antes de chegar à noite, daquele dia da corrida à noite. Foi a última foto. Depois disso já escureceu. E esse momento aí, pouco tempo depois,
eu encontrei um posto de controle. E um posto de controle já estava à noite. Fui tal, deu a carimbada no cartão, eu passei por ali, peguei minha garrafa d'água e parti. Esse posto de controle ficava embaixo, assim, ia começar uma sequência de dunas. São 3 quilômetros de dunas. As dunas sobem 10 metros e descem. Sobe, desce. Linearmente, 3 quilômetros de dunas. Você subir e descer à noite. Essas corridas não são de orientação. Você vai seguindo quem está na frente. Está vendo alguém na frente, ele está indo reto porque ele está seguindo o outro, e alguém está seguindo e olhando os marcos que eles põem. De vez em quando você vê assim, a cada 500 metros você vê um marco com uma plaquinha vermelha que de longe dá para você ver. Essa coisa não é de orientação, você não tem muito essa preocupação não. Nesse dia da noite, eles pegam aquele light stick, quebram e ele ilumina. Então todo mundo é obrigado à noite a prender um na mochila para você ser observado, para alguém te seguir, para facilitar. Até para a equipe da organização, de longe, ver que tem, de repente, uma luzinha indo embora, ver esse cara vai se perder no deserto. Então, vai lá, chama ele, meio para vigiar. E eles botam esse light stick também nesses marcos, que de dia você vê, é vermelho, mas de noite não tem como. E a gente, quando eu entrei nessa duna, eu olhei, vi um marco lá no fundo, assim, falei, opa, vou para lá. Aí chegou um outro corredor. Ah, mas eu estou achando que é para lá. Eu falei, não, está vendo um marco lá embaixo. Aí o pessoal, tá o marco lá está iluminado, e é mesmo e tal. Aí eu vou para lá, não, mas eu estou achando que vai, ficou meio uma discussão. Eu falei, eu vou para lá. Aí, isso chegaram mais 2, estava lá, então tá, então vamos junto. Aí viemos junto, uma meia dúzia. Aí estamos indo para lá, na duna, olhando lá. Aí daqui a pouco chegou outro grupo. Ah, mas eu acho que é para lá, ficou aquela discussão, é para lá, não é, para lá, não é, tal. Aí eu falando, estão vendo um marco lá, daqui a pouco chegam dois corredores. Aí chegaram e passaram e pararam em frente ao marco. Aí eu falei, caramba lá, então chegaram 2, estão ali, já estão lá, está todo mundo lá, é para lá, vamos para lá. Quando estava essa discussão, daqui a pouco a gente vê as 3 luzinhas andando. Caramba, aqui não é o Marco, é o Marcos, que estava lá parado andando com a luzinha. Ou seja, estava enganando todo mundo. Aí a gente foi, vira e tal, pega a bússola, mapa e tal, e a gente se achou. Aí teve que cruzar aquela duna, 3 quilômetros de duna, e foi uma tragédia noturna. Mas eu cheguei 1h da manhã, tranquilo, consegui fazer minha comidinha, tinha uma fogueirinha lá. E foi um dia maravilhoso. Aí no dia seguinte, para descansar, a gente pegou dunas de 30 metros de areia. Isso aí já foi capa de revista, essa foto. O grupo que ficou na minha tenda, são espanhóis e venezuelanos. E eu olhei atrás. Esse pessoal depois, a gente já se encontrou, os venezuelanos, 2 deles já encontrei aqui no Rio. Depois a gente acabou se encontrando, eles vieram ao Brasil, um veio correr na Antártica e passou pelo Rio, a gente até jantou com ele. E teve outro que era presidente do Merrill Lynch, a gente também já almoçou uma vez. Então o que eu fiz? Eu tive que voltar, falei, eu vou voltar, vou tentar lembrar aonde que eu entrei. Eu estava num rio seco nessa hora, eu lembro que eu estava correndo num rio seco. Eu vou tentar voltar e tentar achar onde eu entrei e dali tirar uma reta para tentar cruzar essa estrada em algum ponto. Ou seja, eu estava num ponto que eu imaginava que eu ainda não tinha cruzado aquela tal estrada de serviço que eu ia encontrar meio-dia. Isso já era 4, 5 horas da tarde. Então eu subi, voltei e tirei uma reta, assim. Aí eu não pensei mais em trilha, não pensei em nada. Tirei uma reta e falei, em algum momento eu cruzo a estrada. Eu fui cruzar a estrada, fui enxergar a estrada, eram 2h30 da manhã, 3 horas, já no alto de uma montanha, e vi um ponto passando. Falei, só pode ser um pontinho vermelho. Falei, é a lanterna do carro, então estou salvo. Mas antes disso, só para dizer, a água tinha água para 4 horas, eu já estava correndo há 16 horas. Eu já estava sem água, estava com 2 barrinhas, já tinha ido embora, frio. Começou a me dar hipoglicemia, aí eu dava uma deitada assim, dormia 3, 5 minutos, aí acordava meio tonto e tal, e vamos nessa. E ela lá do outro lado, né, tem a visão lá do outro lado, ela já lá, meio desesperada, aí chamou, foi lá falar com os guarda-parque. Aí falou, não, você volta e fica ali onde você está, porque ele vai chegar, ele está te esperando encontrar você ali, pode chegar muito cansado e tal, você fica ali, que a gente vai andar por aí. Aí eles andaram, deram uns gritinhos e tal, e não, fica aí a noite toda. Aí ela, que é muito corajosa, fala assim, mas se apareceu o assassino, como é que é o assassino da Serra Elétrica? Olha só, aqui à noite ela deu no meio do deserto, o carro parado sozinho, e ela querendo
Você fica muitas horas dentro do carro, tem uma hora que você tem que sair, tem que fazer umas necessidades fisiológicas, né? Aí ela fazia um pipizinho, quando foi ver, ela estava cercada de coiotes cercando o carro. E ela, se eu sair com o carro, ele chega nessa hora e tal. Deu um desespero, mas ela conseguiu. Ela pegou o carro, saiu correndo, desesperada, saiu, fez o que tinha que fazer, voltou correndo pro ponto e resolveu. Os coiotes olhando para ela, só lambendo mesmo. Se ela sair do carro. Mas então isso que aconteceu. Então, 3 horas da manhã eu vi a trilha e 5 horas da manhã eu cheguei na trilha e consegui me safar. Eu cheguei longe do carro, ainda passei ali esperando 1 hora, passou um carro que me deu uma carona. Ele era o fotógrafo da National Geographic, que ele queria fazer fotos do amanhecer naquela estrada. Então ainda falei assim, não, vou te levar agora não, não preciso fazer as fotos, o sol já vai nascer. Quer dizer, eu tinha que esperar ele fotografar para me levar onde ela estava. E ele falou, você quer alguma coisa? Eu falei, eu quero água. Aí ele falou, não tem água não, tem um café quente aqui. Eu odeio café com leite. Odeio. Tinha um café com leite quente, sem açúcar, que ele botou lá, porque ele saiu de madrugada ali onde ele estava, e viu aquele café com leite para tomar lá, e todo encasacado, né, com o friozinho da madrugada no deserto. Eu sempre tomei aquilo ali maravilhoso, um café com leite sem açúcar. Você está querendo água. Eu matei o café com leite do cara. E ele me levou lá, eu me safei dessa. Aí a minha motivação foi depois o seguinte, para eu não apanhar também equipe de apoio, a gente foi para Las Vegas, que está 100 quilômetros da gente, foi se divertir nas Vegas, para dar uma aliviada em todo o sofrimento que eu fiz ela passar.